O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezado irmão, prezada irmã, caros internautas, caros ouvintes da Rádio Metropolitana, da Rádio Sacramento, da Rádio Roma, que bom que nós estamos nesta manhã e toda essa semana, 9h, transmitindo essa missa, rezando pelo nosso povo, rezando por esse momento que estamos vivendo no Brasil, usando esses meios de comunicação importantes para a nossa igreja e principalmente para a evangelização. Eu gostaria de dizer o seguinte, anotei alguns pontos. Primeiro, estamos caminhando para o auge da tensão do coronavírus, pelo que a gente está ouvindo pela imprensa, pelo que a gente está ouvindo pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. E a preocupação é de todos nós, porque todos somos vulneráveis, todos nós, não há diferença. Diante da vida ou da morte, não há desigualdade e nem privilégios. Nem desigualdade, nem privilégios. O dinheiro e o poder não compram nem a vida e nem a morte. Sinal de que nem vida, nem morte nos pertence. O que importa agora é estar seguro nas mãos de Deus. O que importa agora é a fé. E é fundamental a gente, neste momento crítico, despertar a nossa fé. E acreditar em novos céus e novas terras, ou nova terra, no dizer do profeta Isaías, na primeira leitura que fizemos. E olhar para frente com esperança. Olhar para frente superando todo tipo de tristeza, de sofrimento,
de medo. Talvez a palavra medo seja muito forte nesse momento. E nós estamos na semana da alegria e da exultação, como diz no próprio Isaías, perto da ressurreição. O Evangelho também deixa claro isso. Estamos na semana da alegria, tanto é que ontem foi o domingo da alegria dentro dessa caminhada da quaresma, quarto domingo, quarta semana. É o momento então da gente olhar não para a tristeza, mas para a alegria, porque nós caminhamos para o Cristo ressuscitado. Aí a questão da fé, a importância da nossa fé. Não ficar preocupado e ouvindo voz de pranto e grito de dor, como diz o profeta. Não ficar olhando para isto, mas confiar na vida. A vida, mesmo na fragilidade de crianças e idosos. A gente está vendo que, aliás, uma das grandes preocupações do Papa Francisco é olhar para a criança e olhar para o idoso. E a gente sabe que, apesar de que todos nós somos fragilizados, mas o vírus atinge principalmente os idosos, já fragilizados pela idade e às vezes marcados também por certas fraquezas na doença. E também a criança pode também passar pelo mesmo caminho, mas no fundo todos nós somos vulneráveis. Então, confiar na vida. Estão dizendo que vamos todos ser infestados pelo coronavírus. Pelo menos o que a gente está ouvindo aí, mesmo que seja fake news, mas que há a possibilidade de todo mundo ser infestado. Poderão não resistir os já cometidos por doenças, aqueles que não têm resistência. Por isso que cada um precisa também se defender, se proteger, também usar de formas que tragam resistência. Acho que tudo isso é importante. Não é hora então de apavoramento, mas fazer aquilo que é pedido agora, nesse momento. E se ficar em casa significa não contribuir para o aumento da doença, assim de uma hora para outra. Senão não haverá estrutura para atendimento. No Evangelho, Jesus caminha da Samaria para a Galileia. Galileia era a sua terra. Foi criado em Nazaré, ali na Galileia. E ele foi recebido bem, porque souberam dos milagres que ele tinha realizado. Mas Jesus disse que o profeta não é bem recebido em sua terra. Mas ele foi ali bem recebido. Em Cafarnaum havia um funcionário. Esse funcionário era do rei, que tinha um filho doente. E esse funcionário foi pedir a Jesus a cura do filho. E foi atendido. Ele não tinha fé, mas ouviu falar que Jesus curava. E foi então ao seu encontro. O funcionário não tinha fé até aquele momento da cura do filho. A cura então foi um sinal. Eu creio que nós estamos também no momento de ver sinais de morte, sinais de vida, sinais de preocupação. E, diante dos sinais, fazer com que o funcionário, o sinal fez com que o funcionário acreditasse. Será que não é um momento que está querendo despertar em todos nós o sentido da fé? Estamos num tempo de tragédias, dificuldades, desafios. O funcionário do rei estava nestas condições e foi atendido. Será que também não é o nosso caso? De com confiança fazer o pedido ao Senhor? Creio que estamos então na mesma condição. E só Cristo vai nos proteger. Olha bem, essa confiança em Deus. Cabe a nós, então, uns ajudarem os outros no enfrentamento da crise. Quem está achando que é uma coisa passageira, precisa refletir mais. Ficar em casa significa diminuir a incidência de doentes com vírus. Evitar, divulgar, espalhar esse vírus.
Só assim o sistema de saúde vai suportar a carga de atendimentos. Ninguém pode ficar omisso diante da gravidade do problema. Nós não podemos ser omissos. Podemos repetir aquela frase do funcionário do rei: Senhor, desce antes que meu filho morra. Assim estamos nós diante de Deus. Assim estamos aqui celebrando esta missa com esse pedido: que o Senhor desça, que o Senhor venha antes que a gente morra, antes que tanta gente morra. O momento é de profunda espiritualidade, o momento é de confiança em Deus. Esta é a grande realidade que todos nós estamos enfrentando. Faça então do sofrimento o seu caminho quaresmal para a ressurreição. Nós estamos aí com as igrejas fechadas. Falamos isto ontem na missa que transmitimos daqui, nesse mesmo horário, igrejas fechadas, mas significando um caminho que estamos fazendo dentro do condicionamento que o mundo está vivendo. É hora então de despertar no nosso coração essa confiança em Deus. Essa confiança no sentido até de preparação para a Páscoa. Quaresma é tempo penitencial. E talvez a grande penitência hoje, principalmente para nós católicos, pessoas de fé também, evangélicos, todos aqueles que estão em suas igrejas fechadas, é um momento de sacrifício, mas um momento de confiança no Cristo ressuscitado. Vamos celebrar daqui a pouco a Páscoa. E a Páscoa é essa certeza de que a vida vence a morte. Vamos então nessa liturgia pedir ao Senhor para nos dar força, nos dar coragem, entendimento e muita confiança no Deus da vida. Amém.